Vira e mexe, a gente está trabalhando no nosso computador, de repente utilizando um Excel da vida ali, um Power BI, um Word, enfim, outras coisas também, com ali um navegador aberto. Em geral, as pessoas utilizam o Google Chrome e de repente o nosso computador começa a ficar lento, mesmo que não esteja repleto de abas, né? Mas enfim, ele começa a ficar lento. E aí a gente não sabe o porquê, porque a gente não está fazendo nada demais. O que muitas pessoas não sabem é que um dos grandes problemas é exatamente o Google Chrome. E não só ele, outros navegadores também, como o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, entre outros. E uma coisa interessante é que esses navegadores, inclusive o Google Chrome, tem um mecanismo ali, uma ferramentinha que ajuda a gente a poupar memória e tudo mais e deixar mais rápido. E é isso que eu vou te mostrar hoje, como otimizar o seu Google Chrome e outros navegadores para você conseguir utilizar muito melhor o seu computador. Se você gostar desse vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, vem comigo! Então olha aqui, estou com o gerenciador de tarefas aberto. Caso você não saiba como abrir, é Ctrl Shift ESC, ele vai abrir aqui, já vai abrir em processos, tá? Aí estamos aqui com o Google Chrome, que eu estou dando uma olhada nele, ó. Ele já está com 5.000 de RAM aqui, tá? Então ele está consumindo bastante. Estamos aqui com 70% praticamente de memória sendo consumida. É bastante, principalmente pensando só em navegador, né? Não tem tanta coisa assim aberta. Enfim, olha o outro que consome bastante aqui, ó, o Microsoft Edge. Enquanto eu estou com o Excel aberto, olha o quanto ele está me consumindo, 56. Então os navegadores, eles bombardeiam a nossa memória RAM, tá? Olha, até aqui, ó, que é um vídeo aberto também, 15 só. Então, você pode ver que o que mais está consumindo aqui são os navegadores. E é nisso que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, estou aqui no nosso Google Chrome, pode ser também o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, você vai ver que eles consomem bastante mesmo. E aí, ó, cada abinha dessa aberta é uma janela nova aberta. Então, imagine que elas não são abas, elas são janelas. O que acontece? Se você está com 20 janelas abertas, realmente vai consumir muito mais. Quanto mais abas, mais vai consumir. Neste caso aqui, que ele não está mostrando praticamente nada, ele não está consumindo tanto, mas essas abas aqui estão. Tá? Então, como que a gente pode até melhorar isso, otimizar? A gente vai vir em configurações. Primeiro, vamos fazer aqui no Google Chrome. Venho aqui nas três bolinhas, procura aqui configurações lá embaixo. E agora eu vou vir aqui no canto esquerdo e clicar em desempenho. Em desempenho eu já tenho algumas possibilidades, ó, ele já vai me alertar algumas coisas, aparências e tudo mais. Então a gente vem aqui ó, em memória, economia de memória. O Chrome libera memória de guias inativas, então se elas estão inativas, de repente faz tempo que eu não abro, ou mais de uma hora e tudo mais, ó, isso permite que guias ativas e outros apps usem mais recursos do computador e deixe o Chrome rápido. Então, as guias ativas vão usar mais, as guias inativas serão liberadas. Não vão ser apagadas, excluídas nem nada, mas elas vão entrar num modo de dormência, por exemplo, tá? Aciono isso daqui e aí temos as três opções, a moderada, a equilibrada e o máximo. Você pode utilizar cada um a seu critério. O que isso quer dizer? Ó? Por exemplo, a equilibrada, ele vai pegar aqui, ó, suas guias ficam inativas depois de um período ideal. Então vamos chamar esse período ideal de tipo 1 hora. Ficou 1 hora inativo, ele entra em modo de dormência. O máximo, às vezes é assim, ficou meia hora, ficou 10 minutos inativo, já vai entrar em modo dormência. Mas às vezes a gente não quer isso, tá? Então pode dar alguns probleminhas aí e tal em alguns sites, né? Eu digo assim, digamos que você trabalha com algum site, você não quer que ele entre em dormência ou não tão rápido. E aí você está fazendo isso acontecer, então você precisa ajustar isso aí nesses sites, tá? Enfim, então você pode já mexer aqui. Uma outra dica legal é aqui, ó, em energia, tá? Economia de energia, principalmente se você está num notebook, às vezes trabalhando fora de casa e tudo mais, não consegue carregar, você acione isso daqui que ele vai tentar economizar mais energia para você. Ó. Ativar apenas quando a bateria estiver em 20% ou menos, ou ativar quando o computador estiver desconectado. Melhor nesse 20%, né? Porque aí está caindo a bateria, ele já trabalha para você. Então o que ele quer dizer aqui? Ó? Vai limitar atividades em segundo plano e efeitos visuais, como rolagem suave, frames de vídeos, né, essas coisas e tal. Então, certas coisas que consomem mais, ele vai diminuir, vai retirar, vai deixar de acontecer em segundo plano, por exemplo, certas coisas que não são essenciais. Enfim, então você pode fazer isso aqui.
Ah, Tarso, mas tem janela que eu não posso de forma alguma deixar em modo dormência. Por exemplo, digamos que eu trabalho ali com WhatsApp Web, lido com os meus clientes ou potenciais clientes, recebo um monte de mensagem por ali e tudo mais. Você não pode. Então, o que você vai fazer? Você vai adicionar aqui, ó, sempre manter estes sites ativos. Adiciona aqui e aí você vai poder escolher ou adicionar sites manualmente. E aí você vai adicionar o endereço do site aqui. No caso, se for o WhatsApp Web, você vai colar o endereço dele aqui, o que for, tá? Então você consegue colocar ali exceções. Porque às vezes você também trabalha, por exemplo, Gmail. Às vezes você trabalha ali, você recebe muita mensagem das pessoas, mas em algum momento você não ficou ativo ali por alguma razão. Você não quer que aquilo entre em modo dormência, você precisa saber. Então você vai ativar o Gmail aqui, tá? Então é isso, faça isso no seu navegador, isso vai já melhorar bastante. Outro navegador que a gente pode fazer a mesma coisa é o Microsoft Edge. Então vou entrar aqui nele, ó, vou lá embaixo em configurações. Aqui vou procurar desempenho, ó, sistema e desempenho. Aí a gente tem a opção aqui de desempenho aqui e pronto, você vai habilitar, ó, habilitar modo economia. Economia de energia é aquilo que eu falei, de repente está sem bateria e tudo mais. E aqui, memória, tá? Colocar automaticamente as guias em suspensão. E olha que interessante, aqui no Edge você consegue até mesmo trabalhar a quantidade de horas. Ó, colocar guias inativas em suspensão após um tempo definido. Que tempo é esse? De repente você quer 30, 15 minutos, tá? Fica a seu critério. Então aqui você já consegue trabalhar até um pouquinho mais, beleza? Da mesma forma aqui, se você precisar colocar exceções, clique aqui, ó, adicionar um site em exceção. E você ainda pode colocar aqui, ó, esmaecer guias inativas, né? Então as guias aparecerão esmaecimentos quando estiverem salvando memória e CPU. E você pode fazer algo muito similar lá no Google Chrome, que eu não mostrei. Deixa eu voltar lá. Olha aqui no Google Chrome está aqui aparecendo, ó, aparência de guias inativas. Um círculo pontilhado aparece ao redor dos ícones do site e tudo mais. Você vai saber que ele está inativo. Depois é só clicar ali e ele já volta. Bom, aqui no Mozilla Firefox é um pouco diferente. Você vai digitar About Config aqui, vai apertar Enter, vai cair nessa tela, ele vai pedir para você confirmar, né, que você está ciente do risco e aceita e tudo mais. E aqui você vai digitar Low Memory. Baixa a memória. Ele vai achar isso aqui para você, ó, browser de navegador, tabs, que são as abas, para você descarregar quando estiver em baixa memória, né? Você vai deixar True, mas se você der 2 cliques fica False, tá? Então deixa True aí que ajuda a deixar inativa aí essas abas, quando você não está utilizando, beleza? Então olha aí, ó, voltando no gerenciador de tarefas, a gente saiu de 5.000 para 3.000 e pouco, só ativando aquelas coisas. Então eu não fechei nenhuma aba aqui, tem várias coisas abertas, mas só de mexer naquilo ele já ajuda bastante. E claro, se eu fechar abas, melhor ainda, vai diminuir ainda mais. Bom, então pelo vídeo de hoje é isso, mas só um recado rápido. Caso você queira aprender Excel, eu estou criando um curso que está ficando bem legal. Ele já está sendo gravado, já está todo moldado e tudo mais, e tem coisas bem interessantes nele. É um curso voltado tanto para quem já mexe no Excel e quer evoluir, quanto para quem não sabe absolutamente nada. Então o objetivo é a gente ajudar a galera a ficar bem afiada para o mercado de trabalho ou para o uso doméstico mesmo. Beleza? Se você tem interesse em saber mais desse curso, tem interesse em ser um dos primeiros alunos e a ter acesso a uma promoção exclusiva, criei um grupo no WhatsApp gratuito só para falar do curso. Quando ele estiver pronto, a gente vai postar lá qual é a promoção exclusiva para essa galera. E não vai estar aqui no YouTube. Então, se você tem interesse, fica lá no grupo e você vai ter informações assim que estiverem disponíveis. Beleza? Claro, se você quiser aprender muito mais de várias outras coisas, nós já temos alguns cursos aí. Também temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Temos o nosso canal no Telegram e grupo no WhatsApp, ambos gratuitos. E também a nossa área de membros aqui dentro do YouTube mesmo. E é super baratinha. Basta você clicar ali em Seja Membro, algumas possibilidades vão abrir para você. Veja qual te interessa e vem fazer parte com a gente. Gostou desse vídeo? Então curte, se inscreve, marca o sininho e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!